Os relatos bíblicos possuem um vasto arquivo de narrativas, de dramas, de tragédias, conflitos pessoais, que têm servido como temas de roteiros cinematográficos, filmes de longa-metragem, como, por exemplo, o Êxodo, os 10 Mandamentos, a Paixão de Cristo, etc. Mas hoje eu vou contar para vocês um filme de curta-metragem, baseado em alguns milagres realizados por Jesus, conforme o registro do Evangelho de Lucas. Milagres que antecederam o encontro que Jesus teve com uma pessoa que, em termos de hoje, seria equivalente a um fiscal da Receita Federal. Eu quero usar a minha imaginação a respeito do que estava acontecendo na vida das pessoas que foram alvos da intervenção extraordinária da graça de Deus. E o meu propósito é que, de alguma forma, possamos nos identificar com esses personagens bíblicos, porque, num sentido moral, nós somos igualmente devedores inadimplentes para com Deus. Somos todos igualmente necessitados da constante intervenção da graça e misericórdia de Deus. E é somente à medida em que reconhecemos a nossa condição de necessitados que poderemos experimentar e desfrutar dos benefícios da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, como está escrito na sua palavra, no livro das Lamentações, capítulo 3, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Esse barulho do vento, não sei se você está ouvindo. Mas então vamos lá, você está pronto para ouvir o meu enredo de curta-metragem? Historicamente falando, estou me referindo ao tempo em que o Império Romano exercia autoridade sobre a região da Palestina, mais especificamente sobre a cidade chamada Jericó, que por sinal foi a primeira cidade atacada pelos israelitas sob o comando de Josué e Calebe, após terem atravessado o Rio Jordão para tomarem posse da terra que Deus lhes havia prometido depois de terem sido libertos da escravidão egípcia. A título de curiosidade, conforme o mapa que você está vendo, geopolítico dos dias de hoje, né, Jericó fica a uns 35 quilômetros de Jerusalém, na região que é chamada de West Bank, sob a autoridade do governo palestino. Mas o enredo do meu curta-metragem é da época em que Jesus estava andando por aquela região, proclamando o amor de Deus. E era em Jericó que vivia um israelita que desfrutava de uma condição financeira muito boa. Ele havia sido contratado pelo governo romano para cobrar os impostos, coletar os impostos de seus compatriotas. E assim sendo, não é difícil imaginar que a sua fama entre o povo israelita deveria ser meio constrangedora. Muito provavelmente ele era considerado como persona não grata devido ao fato de ser um fiscal a favor do governo romano, né? E dentro desse cenário é que o meu roteiro tem início com a provável agenda diária de trabalho de um fiscal da Receita, chamado Zaqueu, planejando as visitas que estaria fazendo para coletar impostos atrasados de algumas pessoas que estavam em falta com seus pagamentos. Antes de sair de casa, naquela manhã, Zaqueu pega a sua agenda, abre na página que contém as informações de valores e endereços para onde estaria se dirigindo durante o expediente daquele dia. A primeira casa da sua lista era uma casinha cuja aparência externa necessitava urgentemente de reparos, como se já estivesse abandonada por um bom tempo. Mas esse era um detalhe que para Zaqueu não tinha qualquer significância. A única coisa que lhe interessava era que, conforme as suas anotações, o nome do morador daquela casa estava na coluna dos devedores inadimplentes. Zaqueu se aproxima e bate na porta. Com um som estridente de dobradiças enferrujadas, a pessoa que vem atender é um homem que, obviamente, não podia enxergar, ele era cego. Com a porta meia aberta, o homem cego pergunta, né, quem está aí? Quem é você? E a resposta pronta, ensaiada, de Zaqueu é: eu estou aqui para
coletar o imposto que você deve ao governo romano. E com atitude de temor, o pobre cego começa a explicar a sua inabilidade para pagar. Eu tenho recebido muito pouca ajuda financeira ultimamente e por isso não tenho como lhe pagar. Seria possível o senhor me dar um pouco mais de tempo, por favor? Não sei como eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito de conseguir lhe pagar. O problema era que Zaqueu, ele se aproveitava da sua autoridade para obter lucro pessoal, cobrando suborno, sobretaxas dos seus devedores. E naquele momento, então, ele fica diante da escolha entre cultivar a sua avareza ou exercitar compaixão. Então, antes de prosseguir com a sua agenda, Zaqueu diz: eu não costumo fazer isso, mas eu vou abrir uma exceção e lhe conceder um prazo de 90 dias. Mas quando eu voltar, se você não tiver o pagamento, além de cego, você vai ficar sem um lugar para morar, porque nós vamos confiscar a sua casa. Um pouco mais adiante, Zaqueu se aproxima da segunda casa na sua lista de inadimplência. Ele não precisou bater na porta porque já estava aberta e ele podia perceber claramente que a moradora da casa estava visivelmente lutando contra uma condição de fraqueza que se expressava no seu pálido semblante, com olheiras escuras, profundas, e a cor do rosto amarelada, como se tivesse pouco sangue correndo nas suas veias. Seus cabelos totalmente embaraçados, lágrimas escorrendo pelo rosto, com dificuldade para falar, mas mesmo assim ela consegue se comunicar, dizendo: Senhor Zaqueu, eu sei quem o senhor é e por que o senhor está aqui, mas assim como eu lhe falei anteriormente, eu ainda não tenho como pagar o meu imposto. Depois de tanto tratamento, eu ainda não consegui encontrar uma cura para minha doença. O meu marido me abandonou e tudo o que eu consigo ganhar tem sido meramente suficiente apenas para cobrir as minhas despesas, para sobreviver. Eu ainda não tenho dinheiro para lhe pagar. Eu não tenho como adquirir dinheiro para lhe pagar. Então eu imploro que o Senhor me conceda mais tempo. Eu prometo fazer todo o possível para ver se consigo, de alguma forma, arrecadar o dinheiro para pagar o imposto. E naquele momento, Zaqueu fica diante da escolha de alimentar a sua ganância ou exercitar graça. Então ele diz para aquela mulher doentia: eu não costumo fazer isso, mas eu vou ser paciente com você e vou lhe conceder um prazo de mais 90 dias. Mas quando eu voltar, é bom que você tenha conseguido dinheiro, porque senão as coisas vão piorar para você. E ele sai, e a próxima residência a ser visitada ficava um pouco mais distante, num vilarejo vizinho. Chegando lá, uma mulher de pé na frente da casa, meia que paralisada, em estado de choque, com os olhos fixos na direção de um terreno vazio ao lado da casa. Zaqueu tenta falar com ela, mas ela estava simplesmente sem palavras. E de repente, houve-se um grito em meio a gemidos vindo do outro lado da casa. Zaqueu então se vira para ver quem estava gritando. Vinha de um terreno cercado onde havia um cemitério. E aquele grito misturado com gemidos era de um homem que estava totalmente nu, correndo por entre os túmulos, causando ferimentos em seu próprio corpo com cacos de pedra. Ele parecia estar alucinado e agindo como se fosse um animal selvagem e não um ser humano. E no momento em que Zaqueu estava tentando entender o que estava acontecendo, de repente a mulher paralisada começa a falar. Isso que o senhor está presenciando é o homem com quem eu estou casada. Ele era uma pessoa normal, mas ultimamente ele se transformou em algo irreconhecível. E agora eu vivo na expectativa dele voltar para casa e ser o homem com quem eu me casei. Eu não consigo mais viver desse jeito. Mas ninguém tem conseguido dominar a sua violência e nem sequer fazer com que ele pare de se autoflagelar. Ele fica dizendo que se chama legião por estar possuído por demônios. E naquele momento, Zaqueu fica diante da escolha entre alimentar a sua usura, agiotagem e exercitar misericórdia. Mas não estando nem um pouco interessado em falar com demônios, antes que a mulher continuasse a dizer qualquer coisa, Zaqueu disse para ela que estaria de volta dentro de 3 meses, para coletar o imposto. E saindo dali o mais rápido possível, com o coração ainda
palpitando forte diante daquela situação demoníaca, Zaqueu dá uma parada para verificar o próximo endereço na sua agenda, mas também para deixar as batidas do seu coração para que elas voltassem ao normal, aquela palpitação diante daquela situação toda. Quando se aproxima da casa em que faria a quarta cobrança daquele dia, ele podia ouvir o som de choro e lamento de diversas pessoas que estavam dentro da casa, o que naquela época era uma indicação de que alguém da família havia morrido. Mas assim mesmo, Zaqueu decide bater na porta para fazer o seu trabalho. A senhora que vem atender está vestida de luto e ela também sabia quem Zaqueu era, assim como a razão pela qual ele teria vindo. E então, com uma voz angustiante, ela diz: eu sei porque o senhor está aqui, mas eu quero dizer que há bem pouco tempo eu fiquei viúva. Estou de luto agora por causa da morte repentina do meu filho. O dinheiro que eu tinha guardado para pagar o imposto, eu precisei usar para pagar as despesas do enterro e do sepultamento. E naquele momento, Zaqueu fica diante da escolha entre alimentar o seu anseio por lucro pessoal ou exercitar consternação. Então ele diz para a viúva: eu vou fazer para a senhora a mesma coisa que fiz para alguns dos seus vizinhos. Eu vou lhe conceder um prazo de 90 dias para você conseguir o dinheiro novamente. E assim ele sai. Depois de terem se passado os 90 dias, conforme era o seu costume, Zaqueu saiu de casa pela manhã e verificou que era o dia marcado para coletar aqueles casos de inadimplência, que se não fossem resolvidos, ele deveria reportar para o governo romano. Dessa vez, Zaqueu estava determinado a não aceitar justificativa alguma como desculpa para o não pagamento, por mais melancólica que fosse a desculpa, né? Se não pagassem, as pessoas teriam seus bens confiscados ou então colocados na prisão. Ao chegar no primeiro endereço, aquela casinha que apresentava necessidade de ser limpa, de estar abandonada, né? Zaqueu percebe uma grande diferença na aparência externa da casa. Ela tinha recebido uma boa limpeza. Zaqueu bateu na porta e o homem que veio atender tinha um olhar cheio de vida. E Zaqueu diz: eu preciso falar com o dono da casa, por favor. E o homem diz: sim, sou eu mesmo. E Zaqueu diz: você é bem parecido com ele, mas se eu não me engano, na última vez em que estive aqui, há 3 meses, o homem com quem eu falei era cego. E o homem diz: o senhor está certo, seu Zaqueu, mas por favor, entra, senta por alguns momentos aqui, porque eu quero contar algo extraordinário que me aconteceu. Lucas, no capítulo 18, diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a sua visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Aquele ex-cego disse para Zaqueu: foi exatamente isso que aconteceu comigo. Deus, na sua infinita graça, passou pelo meu caminho e tirou a cegueira dos meus olhos. Antes eu era cego, mas agora eu posso ver. Agora eu consigo trabalhar, vendi algumas coisas das quais não vou mais precisar, e aqui está o meu pagamento, aqui está o meu imposto. Ao sair daquela casa, Zaqueu deve ter pensado: hoje parece que vai ser um dia diferente. Uma pessoa cega imediatamente passa a enxergar? Uau! Espero poder conhecer esse tal Jesus, filho de Davi. Quem sabe ele pode trazer
um novo significado para a minha vida também. Zaqueu prossegue para a segunda casa alistada na sua agenda. Chegou e bateu na porta. A senhora que veio atender estava radiante de alegria, cabelos limpos, bem arrumada, o rosto corado, com uma aparência saudável. E já foi logo dizendo: "Bom dia, senhor Zaqueu. Como o senhor tem passado?" E Zaqueu diz: "Vá chamar a dona da casa, pois eu preciso falar com ela." E a mulher disse: "Está falando com ela, sou eu mesma." E Zaqueu diz: "É mesmo? Mas me diga uma coisa, por acaso você conhece um homem que mora a uns 10 minutos daqui, que era cego, mas agora está enxergando?" A mulher diz: "Sim, foi uma coisa extraordinária que aconteceu na vida dele. Toda a vizinhança tem falado disso. Mas quer saber de outra coisa? Quando eu lhe pedi para me dar mais tempo para pagar o imposto que eu devia, era porque eu estava certa de que eu não sobreviveria por muito mais tempo. Eu pensava que só a morte poderia me libertar daquela doença insuportável que estava tirando todas as minhas forças. Mas, por favor, senta por um momento, porque eu quero lhe contar algo extraordinário que aconteceu comigo." Lucas, no capítulo 8. No meio da multidão estava uma certa mulher que há 12 anos sofria de hemorragia e gastara tudo o que tinha com tratamentos que não lhe trouxeram a cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia cessou. "Quem tocou em mim?" perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: "Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor." Jesus, no entanto, disse: "Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder." Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, veio tremendo e prostrou-se diante dele. Todos a ouviram explicar por que tinha tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: "Filha, sua fé a curou. Vá em paz." E a mulher disse para Zaqueu: "Foi isso que aconteceu comigo. Apesar da minha fé ser inadequada, o Senhor Jesus fez com que ela fosse mais que suficiente. Agora eu tenho podido trabalhar e não tenho mais que gastar dinheiro com o tratamento da minha doença. E hoje eu tenho dinheiro para pagar o que estou lhe devendo." Zaqueu não sabia o que pensar a respeito da coincidência dos acontecimentos extraordinários com aquelas duas pessoas, com aquelas duas visitas, né? Ele então sai em direção à terceira casa da sua agenda, já meio que desconfiado. Agora ele já estava ficando ainda mais curioso para querer conhecer a Jesus, aquele Jesus que havia curado aquelas pessoas. E ainda a uma certa distância próxima da casa, Zaqueu procurava verificar se aquela senhora que na sua visita anterior estava em estado de choque, se ela continuava na frente da casa, à espera do marido. Mas ela não estava lá. Zaqueu se aproxima e, como de costume, bate na porta. A mulher prontamente abre a porta, tendo ao seu lado um homem bem arrumado. E a primeira coisa que veio à mente de Zaqueu foi: que bom que essa mulher conseguiu arrumar um marido que é um ser humano. Em seguida, a mulher diz: "Senhor Zaqueu, eu quero lhe apresentar meu marido. Há 3 meses, na sua última visita, o senhor deve se lembrar bem de que ele estava vivendo como um animal, lá no meio do cemitério. Mas olha para ele agora. Ele é uma pessoa totalmente liberta, transformada. Eu achava que ninguém teria autoridade nem capacidade para dominá-lo, mas eu estava errada." E aí a mulher é interrompida pelo marido que diz: "Senhor Zaqueu, por favor, entra só por alguns minutos, pois eu quero compartilhar com o senhor um fato extraordinário que aconteceu comigo." Ainda Lucas capítulo 8. Então Jesus e os discípulos chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente." Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele.
Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E o homem diz para Zaqueu: foi isso que aconteceu comigo. Agora a minha vida tem um significado eterno. A minha vida familiar, os meus relacionamentos pessoais, a minha vida com Deus ganhou um novo significado extraordinário. A essa altura, Zaqueu estava meio que atordoado. Primeiro, um cego de imediato passa a enxergar. Depois, uma mulher que estava prestes a morrer recebe uma vida nova, transbordante. E agora um homem que era possuído por demônios fica totalmente liberto e passa a viver uma vida cheia de significado. O que mais poderia acontecer, né? Ficando super impressionado com o que estava presenciando, Zaqueu prossegue para a quarta casa, conforme a sua agenda de cobrança daquele dia. Ao chegar, ele é recebido com boas-vindas por um menino de mais ou menos 12 anos de idade. E Zaqueu diz: me desculpe, mas acho que eu estou no endereço errado, porque que eu saiba, no endereço onde eu deveria estar, não vive nenhuma criança. E o menino diz: mas o senhor não é o cobrador de impostos? A minha mãe disse que hoje era o dia em que o senhor tinha marcado para voltar aqui para receber o pagamento. E Zaqueu então responde: sim, mas é que o menino que morava na casa que eu estou procurando, ele não estava mais vivo. E o menino responde: sim, o senhor está certo. Eu sou o menino que tinha morrido. E aí a mulher, a mãe do menino, chega para falar com Zaqueu e diz: por favor, entra só por um pouco, porque eu quero contar para o senhor algo extraordinário que aconteceu nos últimos meses. Lucas capítulo 7. Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. Hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. E a mulher diz para Zaqueu: foi exatamente isso que aconteceu conosco. E agora eu sei que Deus é fiel e as suas misericórdias não têm limite. O dinheiro que eu gastei com o funeral e sepultamento me foi restituído. Aqui está o seu pagamento. Zaqueu saiu daquela casa com uma única coisa em mente: eu preciso dar um jeito de conhecer esse Jesus, porque agora eu tenho provas suficientes de que ele tem poder para transformar, trazer significado à minha vida. Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava
no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje eu quero me hospedar em sua casa. Então Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, o povo começou a se queixar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. O forte desejo de conhecer a Jesus de Nazaré era tanto que Zaqueu, mesmo sendo uma pessoa de nível socioeconômico elevado, não se importou em ser ridicularizado por subir numa árvore para poder enxergar quem era o homem que estava atraindo multidões. Porque ele estava decidido a conhecer aquele que é o único que tem poder para transformar e dar significado à vida de toda e qualquer pessoa que o busque e receba a sua oferta de salvação pela graça, mediante a fé. Agora então, pensando em nós hoje, você tem experimentado do poder transformador da graça, da misericórdia de Deus na sua vida? Será que Deus tem transformado os desejos e as motivações do seu coração? Transformado o seu caráter? A atitude de Zaqueu de se comprometer a dar metade das suas riquezas aos pobres e devolver 4 vezes mais a quantia com que ele porventura tivesse explorado alguma pessoa, foram claras evidências de que havia acontecido uma transformação no seu interior. Uma transformação de mente e coração. E a implicação que esse testemunho pode ter para nós, para cada um de nós hoje, é que se não temos anseio por querer conhecer mais a Deus, se não temos anseio por querer que esteja acontecendo uma transformação no nosso ser interior, então nós precisamos nos achegar a Deus, pedindo que Ele nos cure e nos liberte da nossa cegueira espiritual. Espero que este roteiro de curta-metragem da minha imaginação sirva para desafiar, encorajar e edificar a sua vida de comunhão pessoal com Deus e com a sua palavra. Boa noite, mais uma quarta-feira aqui juntos, muito boa, mais uma palavra que nos edifica. Agradeço também por você ficar até o final, não desligar antes de fechar a nossa reunião. Eu fico muito bravo quando, antes de terminar o culto, antes da oração final, daquilo que é a última coisa, várias pessoas saem da igreja, né? Aqui eu não posso ver se você levantou e foi fazer outra coisa, mas eu peço que você sempre fique até o final, tanto no nosso culto presencial, como também nesses que estamos aqui nas quartas-feiras, que são transmitidos aí para você, né? Vamos orar para terminar, então? Senhor, encontramos em Ti a grande oportunidade de sermos transformados. Quero Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em nos acolher, Senhor. Quero Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá da transformação, de transformar o nosso caráter, Senhor, de fazer tudo novo para nós, a nossa natureza, Senhor. Senhor, queremos nos aproximar cada vez mais de Ti. Ó Deus, sabemos que só o Senhor mesmo pode nos receber e nos acolher. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar aquilo que nos separa, aquilo que faz com que se levante uma barreira entre nós e Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a ver aquilo que está fazendo um impedimento entre nós, ó Deus, na nossa comunhão, Senhor.
Sabemos que a vida que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos oferece, é uma vida incomparavelmente melhor do que aquela que o mundo pode nos oferecer. Sabemos que é uma vida rica de virtudes, de transformação do nosso caráter. Senhor, nós precisamos para isso da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus. Então, Senhor, te peço que o Senhor continue a falar conosco, Senhor, que o Teu Espírito encontre os nossos ouvidos abertos, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a responder positivamente aquilo que o Teu Espírito fala conosco, ó Deus. Agradecemos pelo Espírito Santo que nos fala aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus, como nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.